Boa noite. Boa noite. Raquel, não sei se tu acha, mas tá meio xoxo esse boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Agora eu gostei. Porque a gente tem que lembrar aquele gerinho inicial, porque todo mundo, ai meu Deus. Não é, seu Camilo? A gente tem que ser feliz, gente. A gente está servindo a causa do Pai. A gente está seguindo, espero, Cristo. Então nós temos que ser felizes. Nós temos que sentir o amor pulsando em cada ato, em cada palavra nossa. Esse é o caminho da vida. Esses caminhos que nós estamos percorrendo, para que cada um chegue aqui, percorreu caminhos. E eu nem estou falando desses que o sistema do Google, sei lá, qualquer, manda. Eu estava para o lado de lá, para ver para o lado de cá, eu tive que ocupar esse cara, mas tudo bem. Mas não estou falando desse caminho. Só que às vezes, se nós usarmos o exemplo, às vezes esse celular que você coloca ali com a máquina te orientando, ele começa a te recalcular a rota. Por quê? Porque você se equivocou no caminho. Você foi por um caminho que era indevido naquele momento, naquela situação para você. Porque você queria ir para lá. E aí vem o recálculo da rota. Às vezes, esse recálculo da rota, esse voltar ao caminho correto, dói. É difícil. Por quê? Quando eu ajo da maneira que eu quero, não da maneira ideal, daquela que eu sei, mas daquela que eu vou fazer e pronto, vou pagar as consequências. Eu ando vários quilômetros numa direção diferente, mas vou jogando espinhos, taxinhas, coisas no chão. Depois eu tenho que voltar e vou fatalmente me ferir nelas. Porque há um caminho traçado. Onde que está o caminho? Está escrito na tua consciência. A tua consciência tem o caminho correto da tua vida. E muitas vezes, para que a gente mude a rota, nós nos amortizamos nosso sentido moral. Ou arrumamos desculpas. Só que elas servem para uma ou outra pessoa, mas elas não servem para Deus. Para Deus só uma rota. Só uma rota segura, a do amor. E toda vez que essa rota ela não é seguida, há consequências naturais. Mas como é que eu vou amar alguém que não me ama? Você só vai amar se alguém te amar? Eu posso lhes dizer clara e francamente, nas obras espíritas mais ajustadas, com os seres com maior capacidade intelectual que nos transferiram essas informações, que os espíritos saudáveis se alimentam do amor que eles doam. Não importa se eles não receberem. Porque quando eles dão, e dão de coração, eles se alimentam com aquilo. Então eles não precisam que o outro diga, muito obrigado, que legal. Aliás, não sei se já aconteceu com o senhor, vocês aí que fazem palestra, mas eu fico desconfortável quando as pessoas me aplaudem. Porque o aplauso tem que ser para Jesus. O aplauso tem que ser para a boa ação que aquela criatura faz. Esse fato de vir aqui trazer algumas palavras e passar é fácil. O difícil é perdoar um filho que está no caminho das drogas, ou que nos ofendeu, ou uma mãe que às vezes a gente descobriu que vendia o corpo, ou usava drogas, ou um pai que nos torturou. Isso é a força, a capacidade que o indivíduo tem de superar.
Porque há um caminho para a nossa vida. Um caminho saudável. Só que nessas voltas que a gente vai seguindo, a gente não entendeu ainda que há um modelo. Porque o Kardec vem perguntar assim, mas vamos entender esse processo todo. Eu olho para o céu à noite, espero um momento que não tenha nuvem, e eu vejo um monte de coisinhas lá, brilhando, faiscando. O que são aquelas coisas? Hoje, os nossos equipamentos que o homem desenvolveu, disseram, olha, são planetas. Planeta? Então tem mais de um planeta? Tem alguns. E Sol tem mais algum? Tem. 2, 10? E se tu ficar contando até amanhã, vai ter mais. Quando Abraão fala com Deus, Deus diz, olha para o céu, consegue contar as estrelas? Isso aí é a tua posteridade. Então, aqueles que como se fossem teus filhos ou teus seguidores, se contam. Como a gente vai começando a compreender, por exemplo, tem aquele disquinho que muitas pessoas já viram, um disquinho chamado Via Láctea. O que é a Via Láctea? Um conjunto de sóis, de planetas. Hoje a ciência estima, não há uma contagem precisa, estima em 200 bilhões de sóis. 200 bilhões de sóis. E que o nosso Sol é dos mais tímidos, é dos menores, é de quinta grandeza. Eu li na obra psicológica de Joana de Ângeles que ela fala em 250 bilhões. Então tem 50 aí, mas como a estimativa, enfim. Agora, a nossa vizinha Andrômeda, que é um outro disquinho, tem 1 trilhão de sóis. Mas por que eu estou falando desses números grandes? Porque há números menores, bem menores. Por exemplo, um corpo adulto é formado por células. Quantas células? Estima-se 70 a 100 trilhões de células. Sério? E aí? E aí que há uma formação do macro, há uma formação do micro, e há uma integração de tudo isso. Que integração é essa? Deus. Deus dá a cada um de nós as possibilidades, as condições, a capacidade, e a gente vai desenvolvendo. A ferramenta você já tem. Você já tem a ferramenta para ser feliz. Se não está sendo feliz hoje, é porque alguma coisa não está certa e está recalculando a rota. Porque eu já falei, acho que vocês ouviram 1 milhão de vezes eu falar isso. Deus não ganha nada com o sofrimento de ninguém. Não ganha nada. Vai ficar lá, que legal. Tem gente que adora ficar lá numa cama sofrendo. Olha como eu sou coitadinho. Deus ganharia mais se a pessoa levantasse e saísse abraçando um, auxiliando o outro, fazendo outra coisa. Ninguém aqui é coitadinho. Todos nós temos potenciais inimagináveis. Quando acho que você acredita ou crê ou confia no Cristo. Quando Cristo disse, sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Será que ele estava mentindo?
Ou será que eu não acredito em mim? Será que eu boto barreiras? Eu só posso ir até ali. Quem disse? E eu não estou falando da questão financeira. Estou falando da questão pessoal. Porque nós, os encarnados, e é claro que eu me incluo talvez como concurso nesse sentido, somos os falidos do ontem. Falimos feio. E o que Deus fez com isso? Como é que Deus entra nesse processo? Nós vamos lá, destruímos um corpo, destruímos às vezes uma comunidade, e Deus te dá novos pais, um novo corpo, mais saudável. Meu filho, vamos acertar agora? E aí a gente acaba abusando de novo. Essa mesma mentora de Divaldo Pereira Franco, nesse conjunto de obras, eu nem vou falar qual, porque são 19 obras. Então, mergulhe nisso, busque informação, aprenda com isso. Joana diz assim, para nós chegarmos no reino hominal, porque nós não viemos direto do reino hominal. Nós passamos por outras situações da natureza até chegarmos no reino hominal. E ela nos diz que nós passamos centenas de milhares de séculos. E ela nem está falando em anos. Centenas de milhares de séculos. E do momento em que nós acordamos como ser humano, sabe, Lucy, aquele primeiro primata, humanoide e tal, a partir de Lucy, até hoje, dezenas de milhares de séculos. Se você duvida, procura na obra de Joana, está lá, claramente. Eu acabei de ler, agora eu estou lendo a Revista Espírita. 12 volumes bem fininhos. É a vida de Kardec escrita como se eu estivesse lendo as anotações dele. É magnífico. Ver, sentir, perceber o amor divino descrito nessas informações. Porque tem grupos, tem situações de amigos espirituais que ainda não estão muito atentos à leitura, ao conhecimento, essas práticas que temos nas casas espíritas de estudar e tal, que eles acham que o fenômeno é mais legal. O fenômeno até chama, mas não mantém. O que mantém é o conhecimento e a transformação. Porque em um determinado dia, eis que havia um grupo lá em Uberaba, Peixotinho e Chico. Os dois juntos, emprestando ectoplasma e aquele mundão de espíritos se materializando. E um vinha e outro ia, e estava lá aquela coisa maravilhosa. Nossa, um monte de materialização, que coisa legal. Até que de repente alguém abre a porta com um facho. Porque para fazer a materialização tem que ser aquela luz de cinema, bem quase penumbra, né? Então, alguém abre com um facho de luz. A moda romana olha para todo mundo e diz: o serviço essencial do médium é o livro. Baixa a tocha e sai. Quem era? Emmanuel, mentor do Chico. Nunca mais o Chico participou disso. Porque a questão é, os espíritos estavam ali. A primeira obra do Chico, Parnaso de Além-Túmulo, foram 52 ou 54 autores, inclusive de outros países, que assinaram, escreveram, colocaram deles naquela obra toda, uma obra grossa. Poesias, para dizer exatamente isso. Nós estamos vivos.
Você hoje vai deixar o corpo. Hoje, eu digo, hoje nesse processo. Vai que alguém vai hoje. Não, hoje não. Vai daqui uns dias. Mas quando você for, vai você, o corpo fica. Você não leva o corpo. O corpo é pesado demais para onde você vai. Você vai alçar voos e o corpo é pesado. Não leva para ele. A mulherada não leva a bolsa. Não dá para levar. Você vai sozinho, você leva você. O que você angariou, o que você buscou no livro físico, no livro que está hoje digital, ou no livro do coração. Porque todo dia você escreve alguma coisa. E isso faz os caminhos. Eu anoto quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu preciso. Porque se eu chegar hoje para Deus, ou se o Cristo materializar na minha frente e disser, José Carlos, o que você quer? Eu não sei. Eu quero 100 mil, quero 1 milhão. Tá, meu filho, o que você vai fazer com isso? Se amanhã te der um câncer de coração, de sei lá, qualquer coisa. O que você vai fazer com o dinheiro? Agora, se tu pedir sabedoria, se tu pedir amor, se tu pedir capacidade de amar e perdoar, isso é uma coisa tua, para sempre. Uma hora que você desenvolve isso, pode vir quem vier fazer o que fizer, não vai te atacar. O Cristo não se sentiu ofendido por ninguém. Mesmo no momento em que ele estava sendo assassinado por nós. Naquele momento que ele estava lá na cruz, pediu água, deram-lhe na ponta de uma madeira alta, sei lá o quê, deram-lhe uma esponja embevecida com vinagre. Aí o Cristo olha, Senhor, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. São crianças. Estão tentando aprender, mas antes de subir a cruz, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue encontrará o melhor da vida. Quem não me seguir vai encontrar a sua maneira no seu tempo, ou vai postergar pelo tempo que achar que deve. Mas só há um caminho. O caminho é o Cristo. Não que o Cristo seja um tapete para você passar em cima, não. O Cristo é um modelo para você seguir. Se alguém te ofende, e eu tenho certeza que se nós passássemos aqui um scanner dentro de cada um de nós, tinha tantos nós. Gente, corram para tentar diminuir os nós antes que eles se transformem em nódulos. Porque a gente vai escrevendo no livro da vida, dia tal, em tal momento aconteceu tal coisa. Vamos supor que um de nós aqui, o seu Manuel, que está aqui do meu lado, o seu Manuel foi fazer uma viagem. Foi para o Caribe. Passou 28 dias, coisa mais maravilhosa do mundo, 28 dias. No 29º dia, voltando, suas malas foram espalhadas. Houve lá um contratempo, uma dificuldade. No 30º dia, com malas e tudo, ele chegou. Uma mala estava meio marcadinha. Aí seu Manuel chega, vai conversar com alguém. Esse alguém diz, como foi a sua viagem? Minha viagem foi legal. Até eu espalhar minhas malas, porque poxa, foi uma incomodação. Gente, 28 dias maravilhosos. Mas o que a gente se concentra? Na hora difícil. E é isso que nos faz mal. Porque daí, olha como eu sou infeliz. Cara, você é a pessoa mais feliz do mundo. Quantos podem ir para esse lugar?
que é uma mala arriscada? O que é uma mala perdida? Não tens dinheiro? Uma pessoa que vai para passar um mês em um lugar desse, tem dinheiro para comprar 10 malas. Mas aí a gente se apega, é meu. É meu. Como alguém ousa tocar no que é meu. Então, algumas pessoas acreditam que não são felizes porque tem pedras no caminho. Algumas acreditam que existem pedras dentro de casa, por isso eu não sou feliz. Mas algumas pessoas são as verdadeiras pedras dentro da casa onde moram e acham que o problema é dos outros. Esses tempos atrás, eu estava ouvindo uma palestra do José Raul Teixeira relacionada à família. E ele disse que numa conversa com um casal, para que não houvesse separação, qual que era a briga do casal? Creme dental apertado assim ou assado. Isso é. Naquele tempo em que o material era um pouco diferente e tal, ficava torto. Poxa, está meio derramado, não sei o que, não aguento mais. Gente, e foi lá e comprou 2 caixas de creme dental, deu uma para ele, uma para ela. Gente, agora você não precisa ligar mais. Volte para dentro de casa. E voltar. Então, imagine como nós somos mesquinhos por coisas pequenas. Então, essas coisas pequenas, isso que a gente olha, são as questões que nos marcam e nos deixam infelizes. Mas não foi isso que Deus quis de nós, quando proporcionou a nossa reencarnação. Os nossos irmãos deram aqui, boa noite aos reencarnados. Boa noite aos que irão reencarnar também. Porque muitos deles estão dizendo a verdade. A gente conversa com cada um. Nós temos na nossa casa atividade mediúnica nas quartas-feiras. Semana passada o que me impactou? Uma menina, não sei a idade, mas cerca de 12, 14 anos, ela disse, poxa, eu não queria ter me matado. Eu causei um mal tão grande para minha mamãe. Só que quando eu vim, já era. Não tinha mais como. Então, às vezes, um ato nosso feito de maneira intempestiva gera um problema de consequências de, às vezes, um século. Porque essa é a ferramenta que Deus me deu para eu cuidar dela. Mas eu não posso me apegar a ela, não posso me apegar a isso aqui, não posso me apegar a isso. Tudo é transitório, gente. O que é real é o que eu sou. Porque há um tempo atrás, nós falávamos, mas será que existem essas coisinhas pequenas que ninguém vê? Aí veio alguém e disse, muito prazer, eu sou coronavírus, tudo bem? Só no Brasil levou mais de 600 mil pessoas. Existe? Existe. Por aí, é real. Esses extremamente pequenos, eles são reais. Como você é real, você espírito. Então, tente dentro de casa ser mais paciente, ser mais tolerante, especialmente com as dificuldades dos outros. Eu tenho, na verdade, 2 assuntos que até agora eu não entrei no assunto. Me empolguei. Eu queria falar sobre o caminho de Emaús, mas vou deixar o recado. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, em que Jesus, ao sair do túmulo, foi ao Pai, voltou, viu que 2 discípulos dele estavam se afastando.
E ele se aproxima daqueles dois, vai conversando com eles. Um deles é Cleófas. O outro, o narrador, Lucas, diz, o outro é você que está lendo. Então são dois, você que está lendo e o Cleófas. O Cristo está junto. E aí vocês andam por algum caminho. E de repente o Cristo começa a explicar para eles. Mas eles estavam se afastando do grupo com medo de serem perseguidos. E o Cristo disse, vocês estão com a cabeça fraca, vocês não perceberam. Era necessário que o Cristo passasse pelo que tinha que passar, para marcar época. A cruz, ela não precisaria ter acontecido. Um pouco antes, 2 anos mais ou menos do trabalho do Cristo, ele retirou o seu grupo para fazer um estudo no grupo, como é que andavam as coisas. Ele perguntou o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem. E aí, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros que não sei o quê. Ou seja, ninguém entendeu nada. E vós, que dizem que sou? Aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o corpo que te disse isso. Ou seja, nem é tu que está falando, você está sendo inspirado. Mas essa é a verdade. Agora, já que ninguém entendeu, plano B, cruz. E aí ele começou a explicar, gente, vai ser necessário que eu passe por uma situação. Tá? E aí o Pedro, que tinha falado aquelas coisas maravilhosas, disse, de maneira alguma eu vou deixar você passar por isso. O que o Cristo olha para ele e diz? Afasta-te de mim, Satanás. E as pessoas interpretam isso como sendo o demônio, uma figura que na visão dessas obras aqui eu não encontrei essa figura. Porque, gente, eu falei desses bilhões e bilhões de planetas e sóis. Se existisse um cara do tamanho de Deus que brigasse com ele, aí ninguém ia resistir mesmo. Mas Deus, por que a gente criou a figura do demônio? Porque a gente não entendia as coisas erradas que os outros faziam, não que nós fazíamos. E aí, a hora que a gente começou a perceber, poxa, eu muitas vezes sou a pedra de tropeço do outro. Então não existe uma figura, existe as minhas más ações. Existe o meu pouco conhecimento. Eu estou tateando até descobrir, isso aqui é duro. Não adianta ficar apertando, não vai amolecer. Cada coisa está no lugar certo, da forma certa, mas todas elas vieram de uma única fonte. Fluido cósmico universal. Criado por quem? Deus. Então existe uma trindade universal para você saber sobre esses caminhos. Deus, Espírito e matéria. Ou Deus, princípio espiritual, princípio material. Tudo se deriva dele. Tudo. A água, qualquer coisa se deriva de uma única fonte. Agora, do princípio espiritual, Deus dotou de inteligência e livre-arbítrio. Aí você pode discernir qual caminho você vai seguir. Aí, quando esses dois decidiram afastar-se daquele meio com medo de morrer, o Cristo se aproxima e diz, poxa, o que está vendo? Eles vão até um determinado lugar, e aí diz o Lucas que já é de noite, e eles convidam, não, entra aqui com a gente, vamos comer aquele transeunte que até aquele momento eles não tinham conhecido que era o Cristo. Entrou, sentou com eles, pegou o pão, partiu e abençoou. No que ele pegou o pão, partiu e abençoou, eles é o Cristo. O Cristo sumiu. Eles nem comeram o pão, certamente. Voltaram para contar aos outros discípulos, olha, o Cristo está vivo.
E aí eles já disseram, sim, o Cristo está vivo, já esteve aqui, já conversou com a gente, alguém já apertou as feridas dele, já viu que sangrava, que é o mesmo cara. Então, quando ele diz para nós, nenhuma ovelha se perderá, sendo ele o bom pastor, já que ele falava para pessoas que criavam animais, não tinha essa cultura hoje. Era uma cultura de 2000 anos atrás, lá no Oriente. Então, quando ele diz, nenhuma ovelha se perderá, ele é o bom pastor que está cuidando de tudo. Às vezes ele vem do nosso lado e diz, vamos para a esquerda? Não, vou para a direita. Tá bom. Está cheio, gente, está cheio de espíritos trevosos lá em abismos há 2, 3 mil anos. Você acha que esse cara vai incomodar Deus? Ah, meu filho, não quer vir hoje? Então tá, fica mais um pouquinho. Agora, aqueles que alçam voos por paz, por luz, por energias. Gente, quando, graças a Deus, é permitido que algum espírito de luz se aproxime de um médium, ele não precisa falar nada. O simples fato daquela iluminação do seu coração aproximar-se daquelas criaturas, o choro é copioso. Não tem como você segurar. Porque é tanta bondade, a mesma bondade que o Cristo, após ter dito essas coisas a Simão começou a pensar, aí ele ainda disse mais tarde para o Simão, você vai entender que os homens são mais frágeis do que perversos. Ainda hoje irás me negar 3 vezes, antes do galo cantar. Na 3ª vez que Simão nega, Cristo passa preso por ele. E ele ficou, naquele momento ele ficou chocado. Mas o que marcou Simão Pedro? Não foi a negação que ele teve naquele ato. Não. Foi o olhar com o mesmo carinho que o Cristo olhou desde a primeira vez. Aquele olhar como você olha com a criancinha que acabou de nascer. Que aquele bibelôzinho de cristal, a coisinha mais linda do mundo. O Cristo olha para ti assim. E ele jamais vai deixar que você sofra por muito tempo. Mesmo que você tenha, mesmo que você teme encontrar um caminho que não é legal para ti. Ele vai, talvez, em algum momento, recalcular a sua rota, colocando alguém que ele confia mais próximo para dizer, meu filho, vamos para aqui, vamos entrar nessa porta. Talvez nessa porta você vai encontrar uma coisa legal. Você vai encontrar pessoas agradáveis, você vai encontrar conhecimento, livros, estudo, mudança, vida. Porque você é capaz, meu amigo, meu irmão. A fuga é uma coisa corriqueira nossa. Nós já fugimos 1 milhão de vezes. A gente sempre deixa para depois. Aí, os espíritas descobrimos que, então a reencarnação tem, então vou deixar para a próxima. Aí o anjo de guarda bate nas costas dele, já é a próxima, você já deixou. E essa ainda é a boa notícia, já faz 10 encarnações que você está deixando para a próxima. Vai deixar até quando? Então, Deus sabe o que nós somos capazes. E Ele espera que a gente exerça isso. Sabe, em alguns casos, se não me engano foi na Olimpíada de 92, que os corredores se não me engano era 10 mil quilômetros, começaram a chegar no estádio. 1º, 2º, 3º, já estava todo mundo, de repente, veio uma cambaleando, e dava um passo, e dava outro passo. De repente o estádio inteiro começou a aplaudir cada passo que ela dava. E ela deu
passos até passar a linha, porque ela disse, ela não estava maluca, não era nada, eram câimbras, doíam até o perispírito dela, mas ela disse, eu vou passar aquela linha. O estádio inteiro, gente, ficou de pé, aplaudindo cada passo. Tinha duas pessoas, uma do lado, outra do outro, para que ela não caísse e não se machucasse. Mas ela disse para ela mesma, eu vou passar aquela linha. E ela conseguiu. Então, há uma linha na tua vida. Há um destino para você. Procure, busque, com boa vontade. Diz, olha, Senhor, eu quero encontrar esse caminho. Eu quero chegar nesse lugar. Eu quero ser feliz. Tá, corrido ali o tempo. Duas coisinhas, posso? Eu vou ler uma historinha que está aqui no livro Caminhos, um livro pequenininho, tá? Um opúsculo do Chico, Caminhos, de Chico Xavier, através de Emmanuel. E o item é socorro. Noite escura. Em local isolado, um rapaz de moto, errando na direção, precipitou-se na água de enorme represa. Alguns populares correram até a casa grande, em que morava um negociante que possuía ali mesmo um barco magnificamente equipado. No entanto, ao pedido de socorro, ei-lo que responde secamente, jovem de moto, estou cansado, gente louca, não tem jeito. Os amigos atônitos se voltaram no rumo de um pardieiro próximo, ocupado unicamente por uma senhora paralítica. A doente não vacilou, emprestou-lhes pequena lanterna acesa a querosene. Alguns instantes mais, e o rapaz foi visto, boiando a longa distância. 2 homens se atiraram na água e trouxeram-no desmaiado para a terra. O comerciante, porém, aquele mesmo que se negara à cooperação, viera até a orla do lago simplesmente para ver. Mas, inclinando-se para o jovem que respirava a salvo, no socorro improvisado que recebia, começou a gritar em desespero, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho. Nunca te esqueça, você é o responsável pelo seu caminho. Qualquer que seja ele, não negligencie nada, porque se não é o teu filho, é o filho de Deus. Qual pai vai ficar feliz se você é um instrumento de tortura de um filho dele? Do livro Parnaso de Além-Túmulo, Belmiro Braga Quadras. Ai de quem busca o deserto de torturas da descrença, morrer é sentir de perto a vida profunda e imensa. Depois da miséria humana sobre a terra transitória, lastimo quanto se engana o ouro da falsa glória. Dinheiro do mundo vão, mentiras da vaidade, não trazem ao coração a luz da felicidade. Bem pobre é a cabeça tonta dos perversos e usurários, que morrem fazendo contas nas cruzes dos seus rosários. É ditosa no caminho, alegre como ninguém, a mão terna do carinho que vive espalhando o bem. Angústias, derrotas, danos, tudo isso tenho visto, só não vejo desencanos na estrada de Jesus Cristo. Obrigado, gente.